Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar sobre o livro 1888, uma biografia da abolição da escravidão no Brasil. Eu lancei esse recentemente pela editora Valentina. Nós vamos conversar aqui sobre o livro, como é que ele está organizado. Bom, primeira questão, né, a gente tem que pensar quando pensa em escravidão no Brasil, por que a escravidão no Brasil tem uma característica de ser uma escravidão africana. A gente tem que pensar que quando os portugueses chegaram ao Brasil, os espanhóis chegaram na América, esses continentes já eram densamente povoados, né, por diversas etnias, diversas tribos indígenas. Desse modo, né, por que é uma pergunta que sempre surge, por que se optou pela escravização dos povos africanos, né? Por que é que se resolveu trazer esse contingente imenso de escravizados, de escravos do continente africano para a América, e não se optou naquele momento em escravizar próprios naturais da terra, né? Aquelas diversas tribos indígenas que já habitavam a América do Sul, América Central, enfim. Então, essa é uma questão que sempre surge, né, que nós vamos discutir também na introdução do livro. Por que essa opção, tanto pela escravização de povos africanos, né? A gente sabe que ao longo de toda a história houve escravidão, todos os povos foram de uma forma ou de outra escravizados, e a escravidão africana é um capítulo, digamos assim, da história da escravização ao longo de toda a humanidade. Então, o livro introduz esse debate, e depois o livro se divide em duas partes. Na primeira parte, entre 1822 e 1850, o livro debate a questão da supressão, né? A questão do fim do tráfico de escravos no Brasil, na América Latina, em todo o Atlântico Sul, né? Essa primeira parte vai de 1822 até 1850, quando o tráfico de escravos zero, com a lei Eusébio de Queiroz como vereador. E a segunda parte do livro trata do combate à escravidão interna, né? E vai de 1850 até 1888, analisando as várias etapas desse processo de emancipação, de abolição da escravidão dentro do território brasileiro. Bom, nós escolhemos 1822, a data de 1822, por conta da independência do Brasil. É óbvio que antes disso, antes dessa data, talvez desde 1888, 1808, você tenha já alguns debates sobre a questão da escravidão no Brasil, mas evidentemente depois da independência que a questão passa a ser uma questão nacional, né? Uma das questões devia ter sido encaradas, né, por aqueles que estavam então começando a construir uma nação no Brasil. Então, o livro trata um pouco de como esse debate surge em 1822, e depois, a próxima vez que essa questão aparece, já em 1823, os debates iniciais, os momentos iniciais que antecedem a proclamação, a primeira Constituinte, né, a primeira Assembleia Constituinte no Brasil, que seria implementada em 1824, e nós vamos analisar nesse período de 1823 o projeto de Bonifácio. Ele produz um material, um estudo sobre a questão da escravidão no Brasil,
e apresentaria um projeto nesse debate sobre a Constituinte do Brasil, a primeira Constituição do Brasil, sobre essa questão dos escravos e a questão da emancipação, da abolição da escravidão no Brasil. Um projeto bastante interessante, né? Depois a gente vai discutir mais o que aconteceu, mas todos sabemos que a Constituinte foi abolida, né? Pedro I destituiu essa Assembleia Constituinte e ele mesmo promulgou, né, uma Constituição. Depois dessa questão, né, a gente vai para 1825, quando realmente se dá o reconhecimento da independência do Brasil, porque, embora tenha ocorrido no 7 de setembro de 1822, tem todo um processo de negociação com Portugal, mediado pela Inglaterra, que só vai ter um desfecho em 1825. E neste ano, a Inglaterra, o Brasil e a Inglaterra firmam um acordo, um contrato, estipulando que o tráfico de escravos no Atlântico Sul terminaria no máximo em 1831, data limite para o final do enfrentamento dessa questão da escravidão, do tráfico de escravos, né, no sul, no litoral brasileiro, seria o ano de 1831. Bom, em 1835, e de fato, em 1831 também a gente tem a questão de uma lei que é aprovada, considerando, a partir da entrada em vigor em 1831 desse contrato, firmado entre o Brasil e a Inglaterra, em 1825, então, em 1831, quando esse contrato passa a entrar em vigor, ou seja, o Brasil, então, de uma forma ou de outra, ia ter que começar a tomar providências, no sentido de coibir, instituir a questão do tráfico de escravos, né? Tem uma outra lei também que é aprovada esse ano, já na sequência da entrada em vigor desse contrato, é uma lei que considerava, portanto, livres, né, todos os escravos ou os escravizados que entrassem no Brasil a partir de 1831. Ou seja, embora nós sabemos, essa lei é importante, porque, embora nós sabemos que o tráfico de escravos não havia terminado em 1831, com a entrada dessa lei, né, do contrato entre o Brasil e a Inglaterra, mas essa lei dava garantias, né, de que todo escravo, né, que entrou no Brasil a partir dessa data era considerado livre, né, porque havia uma lei dizendo que o tráfico de escravos estava proibido, né. Em 1835, um ato adicional à Constituição, ela vai procurar tirar do poder central, né, aqui, vai descentralizar o poder para as regiões do Brasil, né, a tomada de decisão, etc. E isso tem um intuito de facilitar, assim dizer, né, a entrada desses contingentes de escravos que continuou chegando ao Brasil, né, embora já fosse proibido por lei, né. Então, essa descentralização do poder facilitava, de certa forma, porque os desembarques, né, ou seja, todo o trâmite de chegada, de desembarque desses escravos em portos mais distantes, né, da capital, do Rio de Janeiro e outras localidades, né. Então, foi uma espécie de estratégia que esses traficantes arrumaram, né, apoiando esse ato adicional à Constituição, dessa descentralização do poder, que tinha como
objetivo, obviamente, apenas deixar com que as coisas fossem resolvidas localmente, né, onde eles podiam, então, ali, optar, né, funcionários públicos, autoridades, enfim, né, conseguir e continuar com o seu comércio, né, com os seus negócios. Depois, em 1940, né, a Inglaterra começa a pressionar novamente o Brasil, porque ela percebe que o tráfico de escravos continua, e ela está preocupada porque no ano de 1845, a lei que havia entrado em vigor em 1831, que era o Acordo de 1825, portanto, em 1845 ele ia expirar, ia se deixar de ter validade. Era como se, então, o tráfico de escravo fosse novamente legalizado no Brasil. Então, a Inglaterra passa a pressionar o Brasil, as autoridades, no sentido de procurar estabelecer novos contratos, né? E para dar continuidade a essa proibição, estabelecer novos contratos para que o contrato de 1831 não terminasse ali, não expirasse, né? Então, a Inglaterra começa um trabalho diplomático com o Brasil nesse sentido, dizendo que algumas leis iam chegar ao fim e que era preciso substituir por outras, possível refazer, era preciso reformular, né, essas leis de combate ao tráfico de escravos no Brasil. Bom, como o país não toma nenhuma atitude, em 1845 a Inglaterra aprova a lei Bill Aberdeen, né, que é uma das leis mais importantes nessa questão do fim do tráfico de escravos no Brasil, porque a Inglaterra passa ela mesma a proibir, né, combater o tráfico de escravos no Atlântico Sul, que ela havia deixado para o Brasil, né, e o Brasil, evidentemente, não tinha feito absolutamente nada nesse sentido, né. Então, em 1845, cansada dessa procrastinação, né, do Estado brasileiro em proibir o tráfico de escravos, a Inglaterra decide criar ela mesma uma lei e passa, então, a combater os traficantes, né, ela passa a apressar navios no mar, fazer auditorias, fiscalizações, enfim, né, inclusive em portos brasileiros. Isso, evidentemente, vai criar um grande problema no Brasil, que é como se a Inglaterra tivesse decretado uma espécie de guerra no Brasil, né? E, evidentemente, que as câmaras vão passar a discutir essa questão, né? Como é que o Brasil podia, então, lidar, né, com essa nova investida da Inglaterra, que praticamente desconsiderava a autonomia do Brasil e passava ela mesma a tomar providências, inclusive em território brasileiro, né? Bom, o desfecho disso, nós sabemos que a Inglaterra obriga o Brasil a tomar uma atitude, né, e ela vem para o 1850, que é a Lei Eusébio de Queiroz, que coloca definitivamente um fim na questão do tráfico de escravos no Brasil, como nós sabemos. Bom, a primeira parte do livro termina, então, em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, e aí a gente começa a analisar, então, essa parte da questão do tráfico resolvido, a gente passa a analisar, então, a questão da luta, né, do combate à escravidão dentro do território brasileiro, né. Então, a segunda parte vai de 1850 até 1888, com a Lei Áurea, passando pelos vários momentos em que essa questão foi surgindo, né. Em 1864, por exemplo, a gente tem uma lei importante, que é a Lei 3.310, né, e essa lei, ela concedia, ela reconhecia a lei de 1831, que dizia que todo escravo, todo escravizado que entrou no território brasileiro a partir daquela data em que o tráfico estava ilegal,
era considerado livre. Então, essa lei de 1864, ela vai permitir, ela vai conceder a emancipação imediata a todos aqueles que haviam entrado no Brasil a partir de 1831. Isso causa, evidentemente, um grande problema, porque praticamente todos os escravos que estavam em 1860 trabalhando no Brasil haviam entrado depois de 1831, a imensa maioria. Então, é como se essa lei determinasse o fim da escravidão no Brasil, porque dizia com todas as letras que aquelas pessoas eram livres pela lei de 1831. Portanto, não poderiam estar sob esse regime de trabalho escravo. E aí, em 1871, nós temos a Lei do Ventre Livre, que é um avanço também, um avanço um pouco ainda bastante discreto, um avanço nessa questão do combate à escravidão no Brasil. Não por acaso, nesse momento também, você já começa a ter um nascimento aí de um movimento republicano, quando essas elites escravistas percebem que a questão da escravidão vai avançar, ela começa, então, a pensar uma mudança de regime no Brasil. Ou seja, o fim do regime monárquico e o início de um regime republicano. E em 1880, a gente já tem um pensamento abolicionista bastante amadurecido no Brasil. Você tem a Associação Brasileira contra a Escravidão, além de outras associações em vários estados, e começa a pressionar fortemente a sociedade brasileira no sentido da abolição da escravidão. Associações vão fazer debates, fazer reuniões, para discutir a questão da escravidão, a questão da emancipação, e vão se unir, em torno desse tema. Aí você tem gente de todo quanto é tipo, tem escritores, advogados, políticos, empresários, tem uma gama imensa de pessoas da sociedade brasileira que vão se reunir em torno desse tema da abolição. E aí você chega em 1888 com a abolição total da escravidão, 13 de maio, a Lei Áurea, a aprovação da Lei Áurea. Bom, mas uma questão que sempre nos coloca, é que quem analisa a Lei Áurea, vê que ela foi ali aprovada em poucos dias. No final de semana, ela passou pela Câmara, pelo Senado, e foi aprovada, foi assinada pela Princesa Isabel. Uma questão interessante para se analisar é por que tendo sido arrastada essa questão durante décadas, e até séculos no Brasil, por que no final de semana essa questão foi resolvida e a Lei Áurea colocou um ponto final na questão da escravidão no Brasil, aboliu a escravidão. Bom, então para compreender isso, existe aí uma questão interessante por trás disso, e para se compreender isso a gente tem que voltar no ano anterior, no ano de 1887, no final do ano de 1887, quando as câmaras já encerraram os seus trabalhos, e começa então toda uma articulação em torno da abertura das câmaras do ano seguinte, 1888, que estaria como regente a Princesa Isabel. Dom Pedro II estava na Europa, se tratando dos seus problemas de saúde. Então, na verdade, toda a questão da emancipação, do fim, da abolição da escravidão no Brasil começa no final de 1887, sobretudo numa troca de correspondência, umas reuniões, em que participavam a Princesa Isabel e o Marechal Deodoro. Então, por trás dessa facilidade toda da Lei Áurea, da aprovação da Lei Áurea, está, portanto, um movimento que sempre fica oculto até então, mas que nós estamos trazendo agora nesse livro, e ele depois nós vamos
ver isso com detalhes, e que vai permitir, então, compreender por que é que, embora houvesse uma resistência aqui e ali, como poderia ser diferente, a questão foi resolvida de forma relativamente simples em 1888, no 13 de maio de 1888. Então, nós vamos analisar depois esse livro, fazendo alguns pequenos vídeos, né, debatendo cada passo desse, né, que a gente considera muito importante, e nós vamos ver com mais detalhes. Então, nos vemos em breve.